Tá. Antes da gente passar para o próximo vídeo, que deverá terminar a programação do nosso exemplo, é, deixa eu só refinar um pouco mais essa classe VEC aí, essa nossa classe que representa o vetor, porque a gente vai precisar fazer algumas coisinhas a mais com ela, né? E aí eu preciso dar a intuição matemática, do que significa você fazer diferença entre vetores e você multiplicar um vetor por um número, tá? Então, só recapitulando aqui, né? A gente já entendeu o que significa somar um vetor, somar dois vetores. Então, somar dois vetores, recapitulando, eu pego, por exemplo, vou somar A e B aqui, né? Eu pego e coloco o final o começo do segundo vetor no final do primeiro, né? Eu coloco assim a cabeça com o rabo, né? E aí eu ligo o rabo de um com a cabeça do outro, né? Somar é isso. Subtrair vetores é um pouco diferente. Então dá para a gente usar essa mesma figura aqui para a gente entender o que é subtrair vetores. Tá? Por exemplo, se eu quiser subtrair S menos B, então o resultado é A. Né? Então para subtrair, eu coloco os dois vetores rabo com rabo, né? O começo com começo. Puf, foi o que eu fiz com S e B aqui. E aí o resultado da subtração de S menos B, eu ligo a cabeça do B até a cabeça do S. Tá? Então, eu estou chamando de rabo e cabeça, né? O rabo é o começo, a cabeça é a ponta. Tá? Então, subtrair vetores faz com que eu tenha, por exemplo, se eu subtrair S menos B, eu tenho um vetor que sai do ponto onde B aponta e aponta, né? Isso que é legal. O vetor resultado ele aponta para onde eu quero, né? Ele aponta para o S. Tá? Então, essa é a intuição por trás da subtração de vetores. Uma outra coisa que eu posso fazer é multiplicar um vetor por um número. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui, você está vendo esse vetor B aqui, né? A gente sabe que esse é o vetor 4, 4, ou seja, x4, y4. Né? Se eu tiver esse vetor, digamos, vetor 1, 1, que é um pedaço de B aqui, né? E eu for multiplicar esse vetor 1, 1 aqui, esse pedacinho de B, por 4, ou seja, multiplicar um vetor 1, 1 pelo número 4. O resultado é esse vetor B aqui. Tá? Então, por exemplo, a ideia é que se eu tivesse aqui sei lá, um B2 igual a VEC 1, 1, opa. Então, B2 vezes 4, ou seja, o vetor vezes um número, ele deveria ser igual a esse vetor aqui. Tá? E eu vou implementar um método mágico na nossa classe VEC aqui para poder fazer isso. Então isso aqui é tranquilo para fazer. Eu vou escrever o método Dundermul, né? E aí ele vai ser self por um número n. E eu vou retornar um v vai ser igual a VEC self.x vezes n self.y vezes n. Tá? Então, eu vou dar um print aqui. Print. Tá aqui b vezes 4. Pronto. Aí vai dar o vetor 16, 16. Faltou return aqui no mul. Return v. 16, 16. Ótimo, né? Nosso objeto vetor agora sabe se multiplicar por um número. Isso é muito bom. Então, a gente sabe fazer adição, subtração, multiplicação por um número. Se eu sei multiplicar, então dá para a gente dividir também. Né? Ou seja, dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por um quarto. Né? Então, V. Tá logo return direto. Return self vezes 1 sobre n. Ou melhor, 1.0 sobre n.
Por que 1.0? Por causa do jeito como o Python faz divisão, tá? Se eu dividir aqui 3 por 2, o resultado é a divisão inteira, né? Ele pega só o resultado inteiro. Agora, se eu dividir 3.0 por 2, um cuidado que a gente tem que ter quando vai dividir números em Python. Aí dá 1.5. Tá? Então aqui eu vou usar 1.0 dividido por n. Se por acaso o n for inteiro, ainda assim esse aqui vai dar a divisão real que a gente precisa. Tá? Então beleza, a gente sabe multiplicar um vetor por um número e sabe dividir um vetor por um número. Né? Deixa eu só pegar aqui b print b dividido por 4. Tirar esse print daqui. É o vetor 1, né? Detalhe que agora ele já usou os números com tipo decimal lá. Beleza? E tem mais uma coisa que a gente precisa saber fazer. Tá? Então assim, quando eu penso em multiplicação de vetor por um número, eu penso na espada do Thundercats, né? Thunder! Multiplica por um número. Thundercats! Oh! E tem mais uma coisa que a nossa classe precisa saber, que é calcular o tamanho. O tamanho do vetor, por exemplo. Qual que é o tamanho desse vetor b aqui, né? O x é 4, o y é 4, então o tamanho vai ser... Tem que usar Pitágoras aqui, né? 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado é raiz de 32. Tá? Então, para a gente saber o tamanho de um vetor, a gente tem que fazer isso aqui. Eu vou colocar aqui... O tamanho do vetor a gente chama de módulo. Vou colocar um método na nossa classe vetor aqui, para ela saber o módulo dela. Def mod. Aí não é um método mágico, é um método normal. Ou seja, a gente vai chamar ponto .mod nesse cara, para a gente saber o tamanho dele. Vou retornar raiz quadrada é o seguinte, eu tenho que importar aqui, import math. Aí dentro desse math tem um método chamado sqrt, square root, raiz quadrada. Self.x ao quadrado mais self.y ao quadrado. E qual será o tamanho daquele vetor, né? Olhando assim por tamanho b, por exemplo, o vetor do tamanho b, isso aqui é 4, isso aqui é um pouco maior que 4, né? Alguma coisa entre 5 e 6, talvez, né? Então aquela conta vai ter que dar aquilo ali. Não era aqui que eu estava aqui. Quanto que é o módulo de b? Print b.mod. Né? Algo entre 5 e 6. Joia. Então nossa classe de vetor sabe fazer algumas coisas a mais. E isso vai ser útil no próximo vídeo, porque a gente vai realmente fazer o nosso sisteminha solar lá funcionar. Beleza? Então, até o próximo vídeo para a gente finalizar essa paradinha divertida que a gente está fazendo. Falou!